Vamos dar algumas dicas agora em relação ao tipo de gráfico que você pode fazer em função de defeitos, né? Então vamos voltar aqui na nossa worksheet. Então a gente vem aqui nesse íconezinho, né? Show Worksheet Folder. Então a gente sabe que a gente tem uma quantidade de defeitos por turno e por dia. Então o que a gente pode fazer é um gráfico de proporção de defeituosos. É um gráfico que eu gosto bastante, eu vou mostrar para vocês, ok? Então, onde está esse gráfico, pessoal? Stat, Control Chart, gráficos atributivos, P, gráfico de proporção. Então vamos lá. Stat, Control Chart, que eu vou fazer uma carta de controle de valores atributivos. Por que valor atributivo e não é valor contínuo? Porque eu estou utilizando números inteiros. Eu tenho um defeito, ou 2 defeitos, ou 0 defeito. Eu não tenho 1,5 defeito. Quando você quebra essa informação, quando você tem números na casa decimais, ele entende que é um dado contínuo. Nesse caso, defeitos ou defeituosos são dados atributivos. Então, eu utilizo uma carta de controle atributiva. No caso, uma carta P, para eu analisar a proporção de defeituosos. Então eu venho aqui e agora eu vou utilizar o seguinte, né? Eu tenho a variável aqui defeito e vamos utilizar uma outra worksheet aqui de qualidade, vai ficar mais fácil. Então eu tenho novamente Stat, Control Charts, gráfico atributivo, valor de P. Vamos analisar a variável aqui, produzido, tamanho de subgrupo aqui, nós vamos utilizar itens defeituosos. De novo, pessoal. Itens defeituosos, trocar aqui. Subgrupos vamos colocar produzido. E aqui está nosso gráfico de proporção de defeituoso. Esse gráfico é interessante, que ele vai mostrar também a proporção esperada e a proporção não esperada. Toda vez que eu tiver uma proporção dentro dos limites de controle, eu vou entender que aquela proporção de defeituosos, ou seja, a quantidade de defeitos pela quantidade produzida, está dentro do esperado. Agora, se eu tenho valores acima do limite de controle superior, significa que aquela proporção de defeituosos ela é maior que o esperado. Então, por exemplo, se eu clicar aqui nesse dia, eu vou entender exatamente, né, que nesse dia em específico eu tive um dia. Vamos fazer o seguinte, não, aqui não vou conseguir, mas aqui eu posso entender qual foi o dado, né? Aqui é a amostra número 4, né? Uma técnica interessante que você pode entender é, você pode clicar nesse ícone de seleção, varrer aqui esses dois valores e você já sabe que a linha 4 e a linha 7. Se você voltar aqui, você já vai ver que o dado 4 e o dado 7 foram os dias que você teve aqui, ó, dia 4 do 4, você teve aí 10 defeituosos na máquina 1 e você pode estar pesquisando. Então, vamos voltar lá na informação para que a gente melhore ainda mais esse gráfico, né? Então, se você colocar, vamos fechar aqui. Se você colocar, por exemplo, aqui, der 2 cliques na linha do eixo X, você pode clicar em Time, em Stamp você pode colocar a data e a máquina. Então você sabe agora que quando foi produzido esses dois dados aqui no dia 4, né? Onde teve essa proporção. E volto a falar, se você quiser entender um pouquinho mais essa informação, é só você clicar aqui e clicar depois com o botão
do lado esquerdo do mouse, ele vai aparecer exatamente as linhas 4 e 7. E se você voltar na worksheet que você está trabalhando, já vai mostrar exatamente a linha, para que você saiba exatamente o dia, quando produziu, a quantidade de defeituosos e a máquina também, para que você possa fazer um processo investigativo, tá? Então, essa é uma outra informação interessante, é um outro gráfico interessante que ajuda demais você a entender se a tua proporção de defeituosos ela está dentro do esperado ou não, tá bom? Então, esse é um gráfico interessante. E agora, se você quiser ter uma ideia, vamos voltar na informação, né, nessa planilha que a gente preparou. Se você quiser, por exemplo, verificar, se você quer de repente analisar uma carta de controle agora, vamos pegar aqui uma carta de controle para valores individuais, né? Vamos verificar a quantidade de defeitos, agora não é a proporção, eu quero saber a quantidade de defeitos que cada turno está fazendo, aliás, que cada máquina está fazendo. E aqui no eChart Options, eu vou selecionar o que? Eu vou selecionar máquinas e eu vou dar um OK. Então, o que eu vou conseguir ver agora, né? Eu vou conseguir ver que, em média, a minha máquina 1, ela está dando, em média, 6,43 defeitos. A máquina 2 está dando, em média, 3 defeitos. E a máquina 3 está dando, em média, 1,4. Poxa, mas por que a máquina 1 está me dando mais do que o dobro em relação ao segundo turno e muito mais ainda em relação à máquina 3, né? Então, aqui é um tipo de análise que você pode fazer agora em termos de quantidade de defeitos, para tentar entender o seguinte: existe uma diferença de quantidade gerada de defeitos por máquina, né? Se a produção ela é praticamente similar em termos de quantidade, a máquina 1 está produzindo muito mais defeitos. Então, esse é um outro tipo de análise que você pode fazer com o Minitab, com uma carta de controle, já que você está agora separando aí defeitos entre vários turnos, ok?